Então, turminha do 8º ano, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 13, operações com frações algébricas. Mas, para falar de operações com frações algébricas, eu preciso primeiro saber o que são essas frações algébricas, né? E nós vamos começar pela simplificação delas. Então, como é que eu simplifico uma fração algébrica? E quem é essa fração algébrica? Então, preste atenção neste texto. Uma artesã produz pequenos vasos de cerâmica. Em certo dia, ela produziu um lote de 60 peças e deve distribuí-los em caixas com mesma quantidade cada uma, sem sobra. Nesse caso, o número de caixas deve ser um divisor natural de 60, como 1, 2, 3, 4, 5, ou outros divisores como 20, o próprio 60, né? Então, logo a quantidade de caixas é uma variável, né? Porque eu não sei quantas caixas ele vai querer, e nós podemos inicialmente chamá-la de x. Então, nesse caso, o número de vasos que serão colocados em cada caixa pode ser representado por meio de uma fração. Inicialmente é representado por meio de uma fração, eu não sei quantas caixas, então eu vou ter o valor que caberá em cada caixa será 60 dividido por x. Então, esse tipo de fração nos faz pensar na existência das frações algébricas. O que é uma fração algébrica? Fração algébrica é toda aquela fração que tem variáveis no denominador, que tem letras no denominador, tá? Então, o numerador, ele pode ser ou não, pode ter ou não letras, tá? Pode ser somente um número, pode ser também um polinômio, não tem problema, mas o meu denominador tem que ter letra para ser considerada como uma fração algébrica. Aí nós vamos aprender a simplificar, nós vamos aprender a somar, subtrair, são as operações com as frações algébricas, tá? Lembrando que, gente, olha, não existe divisão por zero, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Lembrar-se de que não existe divisão por zero. Eu não posso aqui chamar o meu x de zero, nesse caso aqui, tá? Não é que o x não possa ser chamado de zero. Ele pode sim, mas nesse caso aqui, ele não pode ser zero. Porque 2 dividido, se ele for zero, aqui será substituído por zero. E 2 dividido por zero não existe. Nesse segundo caso aqui também, ó, eu tenho x ao quadrado. Eu posso colocar qualquer número, menos o zero, tá? Agora, já no terceiro caso, eu estou comparando as mesmas letras, olha, o x. Já nesse terceiro caso, o x pode ser zero? Ele pode, não tem problema. Porque se ele for zero aqui, eu vou ter zero ao quadrado, mais 3 vezes zero vai ser zero, né? Só que eu tenho mais 2 aqui. Quando eu somo zero com 2, eu continuo com 2. Então, não tem problema. A questão é que o denominador em si, quando você substituir o valor de x, não pode dar zero, tá? Não é o x que não pode valer zero. É o denominador. Depois que você substituir o valor de x, este meu denominador não pode ser nulo. Se ele for nulo, aí no caso não vai existir uma fração algébrica e nem existe essa divisão também, porque não existe divisão por zero, tá? Então, olha, aqui eu tenho uma fração x sobre x menos 1. Nós temos que saber primeiro que existe uma condição de existência, tá? Condição de existência. Essa condição de existência é o quê? Para ela existir, x não pode ser o quê? Nesse caso aqui, nós temos um conjunto que a gente chama de conjunto universo, que são todos os possíveis valores que essa incógnita x pode assumir, desde que não seja aquele tal. Então, aqui, ó, x pertence ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número real, desde que x seja diferente de 1. X não pode ser 1, porque se x for 1, o que vai acontecer? Vamos substituir, ó. 1 menos 1, 0. Então, o denominador vai ficar 0, não pode. Nessa segunda fração, nós temos 4 menos 5x, olha, já tem aqui um binômio, né? 4 menos 5x dividido por x ao quadrado menos 9. Então, é o seguinte, nós temos u igual a x pertencente ao conjunto de números reais, ou seja, x pode ser qualquer número real, desde que ele seja diferente de menos 3 e mais 3. Porque se ele for igual a menos 3, então menos 3 ao quadrado vai dar 9.
e 9 menos 9, zerou o denominador. Se for 3, 3 ao quadrado é 9, e 9 menos 9 também zera o denominador. Então, não posso chamar esse x de 3 ou de menos 3. Qualquer outro número real pode, menos esses dois. E como é que a gente pode encontrar, né, esses valores? Eu posso pegar o seguinte, eu posso fazer aqui, olha, para ficar mais fácil, porque tem uns que rapidinho a gente vê, né? Tem uns que são rápidos para a gente ver, tem outros que não. Igual aqui, ó, x menos 1, eu já sei logo um que aqui é 1. Né? Nesse caso aqui, tem umas pessoas que já vão saber, tem outras que não. Aí você pode trabalhar o seguinte, ó, x, aqui na primeira, na letra A, x menos 1 tem que ser diferente, esse é o símbolo de diferente, tá? Diferente de zero. E a resolução é igualzinha a uma equação do primeiro grau. X, então, tem que ser diferente de menos 1, passa para o outro lado, 1. Então, tá vendo? O x tem que ser diferente de 1. Aí, já na segunda, você tem o quê? X ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Não é o x que não possa valer zero, né, gente? É o denominador como um todo. Tem que ser diferente de zero. Então, eu vou resolver isso aqui, porque é uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou ter x ao quadrado igual a 9 positivo. Porque menos 9 vai passar para o outro lado como 9, positivo. Esse sinal aqui a gente já está acostumado muito a falar igual, né? Ele vai ser diferente do valor que está de cá. Mas você pode fazer com a igualdade e chegar lá embaixo e lembrar que, que tem que ser diferente. Então, x tem que ser diferente, vou até repetir aqui, ó, x tem que ser diferente de 9. Beleza, é isso aqui. E aí, como que eu termino? Como é que eu faço isso aqui? Quando a gente tem potência de um lado, eu vou ter do outro lado em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 9 pode ser x, tem que ser diferente de mais ou menos 3. Porque raiz quadrada de 9 é 3 positivo e 3 negativo. Então, você pode, se você olhar aqui, já observar aqui e ver que não sabe qual é o número que x não pode ser, você vem aqui e faz logo em forma de equaçãozinha que rapidinho você sabe quem é. Tá bom? Porque vocês têm que tem exercício que vai te pedir qual é a condição de existência. Tem exercício que vai te pedir. Tá bom? Então, vamos ver agora um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Vou botar aqui. Olha. Aí agora, o que a gente vai ver? Nós vamos ver que é possível simplificar uma fração, né? Nós temos como simplificar uma fração. A maneira de simplificar uma fração é a mesma coisa de quando você simplifica a fração numérica, né? Eu tenho que dividir ambos pelo mesmo, usar o mesmo divisor. Porém, na fração, às vezes esse divisor não vai parecer para mim muito claro. Tá? Ó, a letra A tá beleza. Eu tenho aqui simplificar a fração 9x sobre 11x, sendo x diferente de zero. Aqui ele já te deu a condição de existência, né? X vai ter que ser diferente de zero. Porque se ele for zero aqui, 11 vezes zero é zero. E ele vai anular o denominador. Então, não pode ser zero. O x, nesse momento, não pode ser zero. Se ele for 1, beleza, 11 vezes 1, 11. Então, tá de boa. Então, não pode ser zero. Ele já te deu essa condição de existência. O que ele está pedindo para você nesse caso aqui é simplificar. Vai ter atividade que vai estar pedindo para você encontrar os valores que anulam esse denominador, né? Tem exercício que vai te pedir isso. E tem exercício que agora que já vai te pedir para simplificar. Então, ele já vai dar para você a condição de existência. Então, olha só. Se eu tenho 9x sobre 11x, eu posso dividir todos os meus dois termos, ó, o 9x e o 11x, por x. Porque eu tenho aqui, ó, x dividido por x, então um anula o outro, né? X dividido por x é 1. Então, anulei, pronto, meu resultado é 9 sobre 11. 9 11avos, tá? Essa aqui é muito simples. Na letra B, pediu para simplificar a fração 2xy sobre y quadrado mais y, sendo que o y não pode nem valer 0 e nem valer menos 1.
Tá, já te deu a condição de existência. Como eu falei para você, se você não tem condições de saber a condição só observando, vai lá e faz a equaçãozinha de primeiro grau, tá? Então, olha só como é que a gente vai solucionar. Como aqui foi muito fácil, né, nessa de cima aqui de visualizar, e nessa que não está sendo, eu posso trabalhar de outra maneira, gente. O que você aprendeu no capítulo anterior? Você aprendeu as técnicas de fatoração. Então, é agora que eu vou usar a fatoração para poder fazer essa simplificação. Se eu não usar a fatoração, eu não vou conseguir simplificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar que esse meu 2xy aqui, eu vou observar se ele tem condições de ser fatorado ou não. 2xy está de uma maneira que eu não tenho como fatorar. Então, eu vou deixar ele ali quieto, tá? O y² mais y, ele tem condições de ser fatorado. Tem. Y² mais y, como é que eu vou fatorar? Eu vou trabalhar aqui a evidência. E quando você for trabalhar, gente, a fatoração, faz um rascunho aqui no cantinho. Ó, eu venho aqui, deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Eu vou trabalhar, então, o y² mais y. Tá, eu vou observar que eu tenho aqui dois termos. Então, pode ser uma diferença de 2 quadrados, pode ser evidência. Então, toda aquela observação que eu ensinei para vocês têm que fazer agora, tá? Porque senão você fica perdido em qual fatoração você vai fazer. E não tem necessidade, porque é só você prestar atenção. Eu tenho dois termos, é um binômio, não é uma diferença de 2 quadrados, então vamos lá, vamos para a evidência. O que os dois têm em comum? Os dois têm o y, né, que é o de menor expoente. Então, y vai ficar fora, enquanto dentro do meu parênteses eu vou deixar y² dividido por y, que é y, mais y dividido por y, que é igual a 1. Né? Tudo que é dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, y dividido por y é 1. Aqui eu tenho que colocar. Lembrem-se que, como não tem outro valor, eu tenho que colocar. Então, eu gosto de fazer lá no cantinho o meu rascunho, tá? Você deixa lá o seu rascunho separado e faz. Aí, depois que você tiver pronto, aí você leva e joga lá na sua questão. Porque se você fatorar dentro da fração, vai arrumar uma bagunça. Então, faça separadamente. Aí, eu tenho 2xy sobre y que multiplica y mais 1. Pronto, fácil. Agora eu já posso simplificar, eu já posso cancelar esse y com esse, porque aqui é uma multiplicação. Ah, professora, mas eu já podia ter feito isso aqui atrás, ó. Eu podia ter cortado esse y com esse y. De jeito nenhum. Nunca que eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque aqui, ó, esse y está envolvido com uma soma. Então, não posso, tá? A gente só simplifica quando tem multiplicação. Então, y aqui pode ser dividido com y aqui, porque aqui ele está separado dois fatores com uma multiplicação. Beleza, o que me sobrou? 2x sobre y mais 1. Pronto. Então, finalizei a minha simplificação. Escrever 2x sobre y mais 1 é muito mais fácil, né? Muito mais simples do que escrever 2xy sobre y² mais 1, tá? E ambos, claro, depois de simplificado, vai representar a mesma quantidade. Então, agora na letra C. Deixa eu tirar esse aqui e vamos para a letra C. Na letra C, nós já temos uma outra mais complexa, né? Bom, nós temos x² mais 6x mais 9 sobre 5x mais 15, sendo que o x tem que ser diferente de menos 3. Ele já te deu a condição de existência. Não pode valer menos 3, porque senão vai anular o denominador. Então, olha só, nós vamos observar que este meu numerador e o denominador, eu não tenho como fazer uma simplificação entre eles, porque eu não estou enxergando nada que eles têm igual, que possa ser simplificado. Então, mas eu vi que aqui em cima eu tenho um trinômio, não sei se é quadrado perfeito ou se é de segundo grau, e aqui embaixo eu tenho um binômio. Então, vamos verificar o seguinte, aqui em cima eu tenho um trinômio, que pode ser simplificado, pode ser fatorado, aliás, pode ser fatorado pela
quando ele é um trinômio quadrado perfeito ou quando ele é um trinômio de segundo grau. E nesse caso, ó, x ao quadrado tem raiz e 9 também. Provavelmente ele vai ser do segundo grau. Vai ser um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, provavelmente é um trinômio quadrado perfeito. Aqui embaixo eu tenho 5x mais 15. Não é uma diferença de dois quadrados, então provavelmente eu vou usar evidência, tá? Então eu vou lá, eu vou pegar esses meus dois carinhas aqui e vou fatorar. Deixa eu fatorar eles aqui no canto. Como eu falei para vocês, eu vou trabalhar, com um rascunho. Então eu tenho aqui x ao quadrado mais 6x, tá vendo que nesse momento eu já estou revisando com vocês o conteúdo anterior, né? Vocês têm que saber fazer fatoração, senão não sai desse capítulo aqui não, tá? Ele fica mais complicado se você não souber fatoração. Aí eu tenho que extrair a raiz quadrada do primeiro termo, né? Que é x, e extrair a raiz quadrada do último termo, que é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Nós sabemos que o trinômio quadrado perfeito resulta em um quadrado da soma ou da diferença dessas duas raízes, né? Esses dois termos. Então, eu vou ter x aqui, mais, tá vendo? Mais 3, porque quem manda é o termo do meio. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x, que é o termo do meio. De boa. Então, é isso mesmo. Provei que ele é um trinômio quadrado perfeito. E aí, eu venho aqui e jogo aquilo que eu fiz lá no meu rascunho para cá. Tá? Agora, eu vou fatorar o de baixo. O de baixo, ele é 5x mais 15. Tá. Diferença de dois quadrados não é, né? Então, eu vou tentar pela evidência. Será que pela evidência tem jeito? Professor, e se não der por nenhum? Não der por nenhum, não deu. Você só repete ele que vai ter um momento ali que você vai poder simplificar ele com alguém. Então, 5x mais 15, como é que eu faço aqui? Eu vou observar que letras comuns não tem, mas tem alguma coisa em comum nos números. Ambos são divisíveis por 5. Então, eu vou colocar o 5 lá de fora e vou multiplicar pelo que vai sobrar ali dentro do parênteses, ó. 5x dividido por 5 me sobra x, mais 15 dividido por 5 vai me sobrar 3. Pronto. Então, 5 fica fora, esse 5 multiplica esses dois números que está aqui dentro e vai voltar nesse, né? Claro. Então, nós estamos desfazendo uma coisa que está pronta e colocando em forma de multiplicação. Isso é a fatoração. 5x dividido por 5 é x, 15 dividido por 5 é 3. Pronto, aí eu pego esse meu resultado aqui e coloco lá de baixo, direitinho na minha fração. Agora sim, aí eu fui lá, fiz a fatoração e trouxe para cá. Se você fatorar aqui dentro, você vai encontrar dificuldade. Beleza, então olha só. Aqui nesse caso, o x mais 3 ao quadrado fica difícil de visualizar para saber como é com quem eu posso cancelar. Então, é bom você já escrever ele na forma de multiplicação mesmo, que é x mais 3, que multiplica x mais 3, né? Porque é esse valor aqui multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, aqui é uma potência, x mais 3 ao quadrado é x mais 3 que multiplica x mais 3, 2 vezes. E aí você coloca aqui em cima, ó. Beleza, agora sim eu consigo enxergar direitinho o que eu posso cancelar. Porque eu posso cancelar, gente, número com número, letra com letra, e posso cancelar também um binômio com um binômio, né? Um trinômio com um trinômio, sem problema. Nesse caso aqui, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o x mais 3 em cima e embaixo, né? Ah, mas eu vou usar os dois? Não, é só um. Esse x mais 3 cancela com esse x mais 3. Se eu tivesse outro x mais 3 embaixo, aí poderia cancelar esse aqui, tá? Então, é 1 com 1. Então, x mais 3 dividido por x mais 3 dá 1. Acabou. Continuo, então, a minha equação. Continuando, eu vou ter o quê? Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter... Ó, aqui embaixo está cancelando para você também. Ó, x mais 3 dividido por x mais 3 você vai cancelar e vai ficar com x mais 3 sobre 5.
Então, essa fração x mais 3 sobre 5, ela é bem mais simples do que essa que você pegou lá no início. X ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 5x mais 15. E ainda vai ter atividade que já vai te dar o valor de x para você substituir aqui e encontrar o valor numérico. Aí você não faz a simplificação, escreve aqui, né, substitui aqui e tem uma dificuldade muito maior de encontrar. Então, por isso a gente faz a simplificação, tá? Porque, na verdade, tudo em matemática você tem que tentar escrever da maneira mais simples possível. E aí, esse x mais 3 sobre 5, ele é bem mais simples do que x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 5x mais 15, e os dois representam a mesma coisa, tá bom? Então tá, belezinha, beijo, até a próxima.